Oi, gente! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Talk Gabi, nosso podcast onde eu vou te contar histórias do meu dia a dia e também alguns desabafos. No episódio de hoje, falaremos sobre uma semi-polêmica que eu me meti no Instagram e eu preciso vir aqui contar mais pra vocês. Vou contextualizar, então. Foi uma segunda-feira de manhã, logo depois das eleições, eu postei um vídeo sobre um assunto que não é de hoje, já faz mais de 2 anos que eu falo sobre ele, que é sobre o MEI. Que eu acredito fielmente que o MEI, ele não é tão bom quanto as pessoas pintam e que sim, ele é um golpe. E eu contextualizei esse vídeo, enfim, dei todos os meus motivos e naquele momento fui bem criticada ali no Insta sobre como que seria, o que as pessoas estavam pensando, pós e contras, enfim. Eu vim aqui explicar mais ainda para vocês a minha opinião sobre todo esse processo, tá? Sobre todo esse processo. O vídeo foi excluído, acredito, foi na segunda-feira que deu aquele bug no Instagram, então acredito que isso deve ter contribuído para o vídeo sair do ar. Então, hoje eu vim aqui contar mais um pouquinho para vocês. Contextualizando então, vocês já entenderam qual foi o motivo do que aconteceu e qual que é o ponto principal desse episódio do nosso podcast. Então, a vida adulta, gente, ela é recheada de informações que jamais vamos ser ensinados. A gente não é ensinados durante a nossa infância, ou muito menos durante a adolescência, sobre todas as informações que a gente precisa durante a vida adulta. Então a nossa vida adulta, e principalmente a geração que hoje tem entre 20, 35 até 40 anos, tá vivendo uma fase incrível, que todas essas informações a gente consegue na internet. Então basicamente, eu quero que vocês imaginem, durante a nossa vida inteira, então até a gente chegar nos nossos 19, 20 anos ali, a gente não tem acesso a informação nenhuma. Como assim não tem acesso à informação? A gente não tem por que buscar essa informação e a gente não é introduzido essa informação na nossa vida, no nosso cotidiano e afins. Então, quando a gente começa a trabalhar, quando a gente começa a ganhar dinheiro, quando a gente começa a ter responsabilidades de adulto, quando a nossa vida realmente a gente dá aquele start que é bem-vindo à vida adulta, tu começa uma caralhada, uma penca de informações que a gente precisa saber e a gente vai aonde? Na internet. É ótimo, é excelente, a internet é maravilhosa para nós buscarmos informações. Então lá, tu quer construir uma casa? Tem tutorial de como construir uma casa. Quer fazer um prato de comida diferente? Tem tutorial. Quer abrir uma empresa? Tem o passo a passo. Quer cuidar de uma empresa? Tem dicas. Porém, obviamente, nem tudo são flores, né? A informação na internet, ela não possui fiscalização e muito menos a gente consegue ter a certeza absoluta se essa informação é verídica ou não. E vocês devem estar falando, nossa, óbvio, mas isso é lógico. Por que ela está falando uma coisa que eu já sei há muito tempo? Porque, querendo ou não, nossa vida, a gente só vai se dar conta disso quando acontece algum problema, quando a gente tem multa para pagar. E esse é um caso de alerta para vocês, porque, obviamente, minha mãe sempre me dizia que no mundo dos negócios não existe cafezinho de graça. Então você precisa, sim, ter a informação de qualidade e você precisa pagar por essa informação de qualidade, porque hoje, por mais que na internet tenha essas informações são soltas, a gente não sabe quais essas informações são verídicas, quais que essas informações não são verídicas. Então, de forma geral, tudo se resume a você ter um profissional que, obviamente, custa dinheiro, porque é o trabalho daquele profissional que vai te orientar da melhor forma para o seu negócio. E aqui tá a palavrinha-chave, para o seu negócio, tá? Porque as informações, elas vão se alterando conforme o seu negócio, mas também e principalmente, e pasmem, a tua vida pessoal. A tua vida pessoal também interfere demais nas informações que serão passadas sobre a tua vida burocrática, sobre as tuas empresas, sobre o teu imposto de renda, sobre tudo que vocês forem imaginar, vai interferir tanto o seu negócio, não do fulaninho, quanto a tua vida pessoal, tá? A tua vida pessoal também vai interferir. E, obviamente, na geração que a gente vive hoje, que tem todo esse acesso à informação, mas também a gente precisa ter informação de qualidade e precisa ser paga essa informação de qualidade, muitas vezes a gente prefere aquele caminho que é mais fácil. Qual que é o caminho que é mais fácil? A gente ir na internet buscar informações e
realmente e só saber sobre essa dor da má informação no futuro. Como assim, tá? Se tu fizer alguma coisa errada com o teu MEI hoje, não é hoje que tu vai sentir essa dor. Tu vai sentir essa dor daqui a 3, 4, 5 anos pra frente, que tu vai sentir essa dor dessa má informação no caminho. Então, como a gente adia a dor, como é do ser humano adiar essa dor, obviamente tu não vai preferir nesse momento da tua vida gastar dinheiro através de procurando informação de qualidade, porque tu ainda não sente a dor do que é ter uma informação de não ter uma informação de qualidade, tá? Então eu vou te dar vários exemplos, gente, sobre o que acontece, tá? Por exemplo, tem várias pessoas que tentam fazer clareamento dentário em casa e dá super errado. Ou aquelas pessoas que tomam medicamento apenas por voz da sua cabeça, ou até, eu tava vendo agora no Google, pessoas que tentam fazer mechas no cabelo e, como é que é, na unha, aquele alongamento da unha em casa. Teve uma menina que perdeu um dedo, uma unha, sabe, a ponta do dedo, porque tentou fazer, queimou, sabe, sei lá o que aconteceu ali. E o porquê que isso é um golpe? O porquê que eu acredito fielmente que isso é um golpe, gente? E o porquê que eu bato o pé que isso pra mim é um golpe? Porque vamos falar da minha área, tá? Sobre empresas. Hoje não existe a obrigatoriedade de tu ter um contador para te orientar, tanto na entrega da declaração do imposto de renda, quanto também em administrar, cuidar ou saber informações sobre o MEI. E o porquê que isso é um golpe? Porque, gente, tudo que tu não sabe, então pense nas unhas, no alongamento das unhas, ou nas mechas do cabelo, no clareamento dentário que tu fez errado, tudo que tu não tem informação suficiente para fazer aquilo, tu tende a fazer errado. Como tu não tem aquela obrigatoriedade de ter aquele profissional, tu tende a fazer errado. Então, o que é mais vantajoso para o governo como um todo, como máquina do governo? Tu tem, sim, a obrigatoriedade de algumas declarações daquele CNPJ, tu tem, sim, algumas obrigações tendo aquele CNPJ. Então, como tu não tem informação de qualidade, tu sofre o risco, obviamente, de fazer coisas erradas. De como tu não tem informação, tu pode, sim, fazer coisas erradas com maior frequência. Então, para o governo, o que é mais vantajoso? Tu pagar os R$60 ali do MEI, por exemplo, sabendo que aquilo tá certo, sabendo que é dessa forma que eu vou administrar meu MEI, ou tu não pagar porque tu não tem informação de qualidade, isso é um exemplo só da DAS, tá? Do imposto, tu não tem informação de qualidade e acaba que aquele CNPJ vai gerar multa e juros. Então tem até, inclusive, vários SEBRAEs de regiões que fazem pesquisa. Teve uma região no interior de Mato Grosso, se eu não me engano, ou de Minas Gerais, vou pesquisar mais, que ele falava que 60% dos MEIs da região estão com problemas de multa, juros e vão ter prejuízo financeiro com aquele CNPJ. Então, basicamente, o governo te deu um limão e tu precisa aprender a fazer uma limonada. Só que essa limonada, para ela não ficar ruim, tu precisa de conhecimento para isso. Então, tu tem um limão, que é o MEI, e tu pode ter uma limonada deliciosa, perfeita, maravilhosa, assim. A ideia do MEI, a parte estrutural dele é incrível, gente. Só que para tu saber fazer essa limonada maravilhosa, tu precisa de conhecimento. E esse conhecimento que é escasso, porque ou tu precisa adquirir conhecimento, então contratar um profissional, contratar, ir atrás realmente, entender, tu tem que ter essa facilidade, ou tu não tem, então tu fica com uma limonada que não vai ser muito ruim. Então, nesse momento, o governo, ele não te ensina, ele não passa informação pra ti. Inclusive, na hora que tu tá abrindo o teu MEI, tu percebe que lá embaixo tu tem que clicar em 4 ou 3 caixinhas de tipo, estou ciente disso, estou concordando com isso ou com aquele outro. Justamente porque o governo ali diz, olha, tu tem plena capacidade de administrar esse CNPJ. Só que na verdade verdadeira, ele não te exige que tu saiba fazer aquela limonada. Ele apenas te deu o limão, te diz assim, tu precisa saber fazer a limonada, mas também não vou te ensinar como.
tá? Então, claro, para ele é muito mais vantajoso que tu pague multa e juros por falta de conhecimento. Então, por que eu tô te dizendo isso? E foi uma das críticas que eu recebi ali no Instagram. E tu tá falando isso porque tu é contadora, porque tu quer que as pessoas te contratem. Não, gente, não é por mim. Pelo amor de Deus, é muito mais vantajoso para mim como contadora que a pessoa erre e depois eu cobre mais caro para aquela pessoa. Obviamente, quanto mais difícil for o trabalho, mais caro a gente cobra. Eu tô falando isso porque eu entendo que a falta de conhecimento hoje, ela gera resultados financeiros positivos para as outras pessoas, então para a máquina do governo e não para a gente. Tudo que a gente faz, que nós não temos o conhecimento necessário para fazer a devida atividade, vai sim correr o risco de estar pagando juros, multa, enfim, fazer coisas erradas, e isso causa prejuízos financeiros. Eu vou encerrar esse podcast dando um exemplo para vocês que me chocou muito, e foi depois desse exemplo com um cliente meu que eu comecei a falar e vou continuar falando sobre, para mim, a falta de conhecimento é um golpe e o MEI também é, tá? Qual que foi esse exemplo? Eu tinha um cliente que, na verdade, eu era contadora da filha desse cliente. Essa filha, ela me falou, Gabi, meu pai tá com um problema no imposto de renda. Eu fui lá, olhei o imposto de renda dele. E qual que foi o grande problema na situação, só para vocês entenderem? Aquele pai, ele tinha colocado a filha como dependente do imposto de renda dele. Só que a filha não compensava financeiramente ele ter aquela dependente, porque ela tinha renda, porque ela tinha estágio, ela tinha dinheiro ali envolvido, então não compensava para ele colocar. Só que ele colocou e a Receita falou, olha, tu colocou ela como dependente e não botou as receitas dela. E ele foi lá e se auto-intimou, dizendo, sim, fiz isso, vou pagar pelo meu erro. Era muito mais fácil ele ter apenas corrigido a declaração e ter retirado a filha dele dali. Só que ele se auto-intimou. E o que isso gerou para ele? Uma multa de 5 mil reais. Ele não tinha dinheiro, gente. Ele era uma pessoa bem humilde. E ele se auto-intimou e ficou com uma multa de 5 mil reais. Ele falou pra gente, nossa, eu realmente não tenho como pagar, não tenho o que fazer. Nesse caso, a gente não tinha o que fazer, a gente não tinha nem como ajudar, porque já tinha acontecido. E isso tudo ele fez apenas por falta de conhecimento. E isso dói no meu coração, ver as pessoas pagando juros e multa, enfim, só por falta de conhecimento e às vezes de organização. Quando eu falo isso é porque eu acredito que a informação de qualidade, ela muda tudo. Ela muda o formato que a gente olha para o mundo, ela muda o formato que a gente encara as outras pessoas, ela muda o formato que tu vai gerenciar o teu negócio, ela muda o formato que tu vai tomar uma decisão de compra. Então, ao meu ver, a informação de qualidade é uma bênção e a gente é, sim, muito... Quem tá ouvindo esse podcast é extremamente abençoado de conseguir ter acesso a informações, porque as pessoas nem têm interesse em ter essas informações. E é por isso que eu falei sobre isso no Instagram, e é por isso que eu vou repetir isso para sempre, tá? Para sempre, por mais que as pessoas não concordem plenamente comigo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha esclarecido o porquê que eu acredito que a falta de conhecimento é um golpe, e eu espero que com esse podcast você se atente a não fazer coisas sozinhos se vocês não têm conhecimento para isso. Um beijo, até o próximo episódio.